Olá, tudo bem? Boa noite. Sejam bem-vindos. Todos bem? Olá, boa noite. Esperar mais alguns minutinhos. Muito bem, vamos começar aqui. Muito obrigado por estarem aqui, por prestigiar essa minha primeira live. Então, eu agradeço e já peço desculpas se algo não ocorrer bem. É minha primeira vez que estou realizando esse tipo de transmissão e eu espero que seja a primeira de muitas. E hoje eu vou falar um pouquinho do modo geral do tarô e também vou passar pelos arcanos maiores. Todo mundo sabe, o tarô é uma ferramenta de autoconhecimento, é uma ferramenta que tanto você pode trabalhar com a parte divinatória quanto a parte de terapêutica. Eu particularmente gosto mais da parte terapêutica e ninguém sabe exatamente quando o tarô surgiu, né? Tem várias histórias, vários mitos e hoje eu não vou me aprofundar muito nessa questão, mas assim, é algo que vem de um conhecimento e vem de uma linha de sabedoria muito ancestral, uma coisa muito, muito antiga e que essa ferramenta ela se faz útil até os dias de hoje e eu acredito que vai continuar por muitos anos ainda, tendo em vista a quantidade de oraculistas que estão aparecendo, né? As pessoas que estão desenvolvendo o seu próprio deck, que estão desenvolvendo as suas técnicas, né? Melhorando técnicas do passado. E graças à informação, né, e à possibilidade de trocarmos informação, né? Imagina que isso não seria possível há centenas de anos atrás, né? E hoje a troca de informação é quase que instantânea. Então estou aqui transmitindo esse vídeo. Não sei para quantas pessoas eu vou conseguir alcançar, mas a ideia é transmitir conhecimento, né? A gente tem dentro do tarô 78 arcanos. Então divide-se em arcanos maiores e arcanos menores, sendo que os menores são 56 divididos em 4 naipes e os 22 arcanos maiores. Os arcanos maiores eles estão conectados à realidade divina, né? Então é um plano superior, são as conexões com o astral, com o plano superior, com anjos e vários mistérios divinos. E os 56 arcanos menores, eles estão relacionados aos trabalhos humanos, né? A parte da humanidade. Então a gente divide esse processo em duas camadas. Temos os 22 arcanos que vai trabalhar relacionados às divindades e os arcanos menores relacionados ao trabalho humano, né? Que são ali os fofoqueiros. Muito bem. Por que temos 22? Né? 22 a gente, é um número... por exemplo, quando a pessoa se torna maior de idade. Ela se torna maior de idade com 21 anos, né? E com 22 ele está... e a partir daí que ele completa 21 anos, ele está aí aos olhos de Deus, né? Para fazer a sua vivência na Terra. Do mesmo jeito, são os arcanos maiores. A gente tem 22 lâminas, 22 arcanos aqui. Existe um mito de que os 22 arcanos, eles têm origem em Atlântida, onde tinham
algumas cidades, cada cidade tinham 3 distritos ou pequenas cidades. Então, você passava por cada uma dessas cidades, eram 7 cidades, 7 vezes 3, 21, e a partir do momento que você completasse a sua jornada, você estaria entrando no 22º, que o 22º seria a síntese de todas as outras casas. Então são 22, por isso os 22 mistérios. A gente tem origem, por exemplo, tem gente que trabalha com louco, com a carta 0, ou princípio, ou a carta, sendo a carta 21. Isso depende do tipo de escola, ou do tipo de pessoa que está trabalhando com isso daqui. Eu vou passar aqui o louco começando pelo 0, começando pelo início, como se fosse uma jornada mesmo, tá? E aí a gente vai passar um por um. Muito bem. Vou começar aqui pelo louco. Arcano número 0, ou carta não numerada. Esse daqui é o arcano que representa a virada de página, né? É o arcano que representa o início das coisas. Então, o início de uma viagem é um arcano que tem bastante coloração amarela, que remete a movimento, né? Então, não é uma carta estática, não é uma carta que não tem movimento, é uma carta que é parada, e muito pelo contrário, é algo que sugere a coisas novas. Vibração do louco, por exemplo, é quando estamos no começo de namoro, ou um trabalho novo, ou um carro novo. Então estamos vibrando o louco. E sempre é algo novo que está por vir, tá? Aqui a gente tem uma figura que está completamente despreocupada aí à beira de um abismo, né? Não sabe se está louco, ou simplesmente está sem nenhuma pretensão, ou se está perdido, a gente não sabe, mas é uma figura que traz ali uma certa inexperiência, né? Traz uma leveza, porque tem uma trouxinha de roupa aqui, bem pequenininha. Eu estou usando o deck do Rider-Waite, tá? Para fazer essa live aqui. Então é algo que sugere de uma coisa bem leve, bem alegre, que tem pouca bagagem, é o início de alguma coisa, é um trabalho novo, é uma oportunidade nova, são coisas novas que estão aparecendo que você ainda não sabe quais são as consequências ou quais são os próximos passos que virão pela frente, né? Então, é uma carta de novas jornadas, né? Novos inícios aí. Seguindo, nós temos o mago, número 1, figura que inicia as coisas. O mago é iniciador, né? Ele começa as coisas, ele dá início a tudo. Ele tem em cima da sua mesa todos os elementos, então é uma pessoa que tem domínio dos elementos em si, tanto ar, fogo, terra e água, que estão todos aqui. Ele tem esse bastão aqui apontado para o céu, então ele traz a força do plano superior e canaliza aqui para o lado da terra para que comece os novos frutos das suas jornadas, a sua inicialização. A única coisa que o mago faz, ele inicia, ele começa, não é o mão na massa, é o que vai dar início às coisas. Ele não necessariamente vai seguir com as iniciativas, com os projetos, o que for. Ele simplesmente começa, então é um bom início. O mago, ele vai trabalhar com o ego, então é o eu sou o mago. Né? Se você vai num circo, por exemplo, quando tem aquele show de mágica, que tem os ilusionistas, eles são os magos, eles estão usando a magia para fazer, né? Então o mago ele também pode iludir, ele pode te enganar. Então essa tem tanto a polaridade positiva quanto a parte negativa. Esse daqui é uma carta do ego, e o louco é a carta do id, a carta da vontade. Seguindo para o segundo arcano, para o terceiro arcano, o número 2, a papisa. A papisa, uma carta de uma senhora
com bastante sabedoria, bastante conhecimento, sabe para si, sabe os mistérios, está conectada com a parte, com o plano superior, tem uma parte de intuição bastante grande, mas ela sempre vai ter elementos ocultos ou trabalhar dentro do oculto. Não é um arcano aqui que se mostra, né, muita coisa, muito pelo contrário, é uma carta muito introspectiva, é um arcano muito introspectivo. Ao contrário das cartas anteriores que tem movimento, né, que é o início, novos inícios, nova jornada, essa daqui já é uma carta azul. A carta azul vai cuidar basicamente da parte emocional. É uma carta de equilíbrio, você vê as duas torres aqui do Templo de Salomão, vê o tapete aqui no final, tem lua minguante, lua crescente, tem a tríplice lua aqui em cima, né? Tem outra lua aqui, muito azul, que vai tratar das emoções. É um arcano que vai falar muito de intuição. Intuição feminina, a gente está falando de número 2, está falando de Yin, de lado Yin. E é a carta de que a sacerdotisa conhece os nossos podres, conhece o nosso pior lado, porque é o lado que está oculto, é o lado que a gente não mostra para todo mundo. Então ela vai cuidar do lado de dentro, o lado sentimental, do lado das emoções e tudo que está relacionado à parte de dentro. Esse daqui tem uma relação com a Perséfone. Seguindo para o arcano 3, estamos falando da Imperatriz. Imperatriz é a mulher do imperador, né? É o símbolo de fertilidade, de prosperidade, de criatividade, de grana, de abundância. Por quê? Isso aqui é a Deméter, né? É a deusa da fertilidade. Vários trigos aqui. A gente tem o símbolo de Vênus, tem os símbolos de poder, aqui muita fartura, aqui vários trigos aqui representando fertilidade, e é uma carta também que tem movimento. Então envolve tudo isso. Ela tem, em alguns decks ela está grávida, outros não. Então essa carta ela remete muito às questões de criatividade e também de fertilidade e prosperidade. O arcano 4 é o imperador. O imperador aqui é uma pessoa mais velha, com uma certa sabedoria, vê pelo tamanho da barba que aqui está, a postura firme que ele está no trono, a questão da rigidez, a questão de controle, de firmeza e estabilidade, é o que ele vai trazer. É o que dita, é a última palavra, é o que controla todo o reino. Então essa é a vibração dessa carta aqui. A vibração desse arcano, do arcano 5, do Papa, é a figura de um Papa. É a figura de uma pessoa que é representante de uma religião, né? Então ele é o intermédio, e através desse intermédio, você vê que é uma carta que é uma carta mais clara. Ele vai cuidar de fé, vai trabalhar com a fé, vai trabalhar com a religiosidade. Aqui, o Papa é o representante de Deus na Terra, certo? Isso para a religião católica. Esse arcano aqui, ele vai cuidar da espiritualidade. Do mesmo jeito que eu tenho no arcano anterior, no Imperador, a questão do vermelho, que mostra poder, controle, eu também tenho essa mesma representação aqui, porque é uma carta poderosa, é uma carta... O Papa exerce um certo poder, uma certa influência, né? Por quê? Ele é representante de Deus na Terra, então ele precisa ter essa firmeza, esse poder. Esse arcano também, ele diz em relação a tradições, a valores tradicionais, a verdade, né? E também uma pessoa que ensina, que cuida. Trata-se de uma pessoa mais velha, então não é algo muito rápido. Na questão religiosa, ele vai trabalhar no coletivo. Então, assim como a igreja
né, que ele é o representante, ele vai acabar cuidando do coletivo, ao contrário da sacerdotisa. A sacerdotisa ela cuida da espiritualidade em si, não necessariamente uma religião, mas a espiritualidade. Aqui ele já cuida para o coletivo. E ele está ensinando aqui os coroinhas aqui. Né? Tem a chave aqui, a chave da fé, a chave do conhecimento. É uma carta que vai falar de conhecimento também e de transmitir conhecimento, de ensinar. Número 5, número de movimento e busca da fé. Arcano 6, 6 número de harmonia, número de prosperidade, número de equilíbrio. Então aqui nós temos um casal representado por Adão e Eva, por Paris e Helena, sempre um casal, e o anjo aqui abençoando esse encontro aqui. É uma carta que vai dizer sobre as escolhas do coração, é uma carta do livre-arbítrio. É a carta de que é a busca de algo que nos falta. Ou simplesmente uma carta que vai falar sobre dúvidas ou sobre escolhas em todos os aspectos, porque aqui a gente tem o azul, a gente tem o amarelo, então é carta que vai remeter a algum tipo de escolha que estamos passando ou que vamos fazer, vamos realizar. A parte interessante é que esse arcano aqui é o arcano do ano, desse ano de 2022, né? Então se você pegar 2022, 2 mais 2, 2 mais 0 mais 2 mais 2 vai dar 6, é o arcano dos enamorados. Então a gente está nessa busca, né? Nessas escolhas que a gente está fazendo. Imagine que passamos 2 anos aí praticamente afastado dos nossos ciclos sociais, das pessoas que a gente gosta, então é o momento de encontrar e decidir, e aí, o que a gente realmente sente pelas pessoas, o que a gente sente pelas coisas, a gente ainda tem a vontade de fazer, vontade de realizar, a gente busca as coisas que nos completam. Então esse arcano diz sobre isso também, das escolhas, né? Escolhas, dúvidas também. Arcano 7 é o carro, né? Uma figura de um homem em cima de uma biga, segurando a direção com 2 esfinges, as esfinges retratando aqui os lados opostos entre a racionalidade e a emoção, né? Também é um símbolo de poder. A gente tem bastante amarelo aqui, com pouco azul, o amarelo representando o movimento. Essa carta aqui, eu já falei em alguns vídeos atrás, passei até um ritual de prosperidade com esse daqui, com as folhas de louros que ele tem na cabeça. É uma carta de êxito, é uma carta de conquista, é uma carta de foco, de sair de uma zona de conforto e literalmente para o seu objetivo, e para conquistar, e para realizar. É muito importante. Se vocês notarem, ele tem 2 luas, uma em cada ombro, e tem uma armadura. E essa armadura, o que ele está cobrindo? Basicamente está cobrindo aqui tanto os chakras cardíaco quanto o plexo solar. Então é o cara que assim está com pouca emoção. O negócio é racionalidade e seguir para as conquistas, né? Sair da zona de conforto e sair para realizar os seus objetivos, né? Deixar o castelo aqui, que é a zona de conforto, para o lado de trás e seguir adiante, aí, olhando para cima com firmeza, com direcionamento. 7, número de sorte, número de completude, 7 cores de arco-íris, 7 linhas da Umbanda. O dado, se você somar os lados opostos, sempre vai dar 7, então é o número de sorte. 7, o arcano carro. Arcano 8. Arcano 8, na questão aqui do Rider-Waite, ele inverte com o tarô de Marseille. Quem trabalha com o tarô de Marseille, na posição 8 está a justiça. O Rider-Waite ele colocou como 8. Eu gosto praticamente dessa leitura do 8, né, da força, estar antes da justiça. Por quê? Se a gente for pensar que o tarô ele vai trazer uma jornada de conhecimento, do autoconhecimento, né, começando lá com a virada de página, o começo das coisas, a vontade
depois partindo para o id, saindo do id, indo para o ego, que é a vontade de iniciar as coisas e tudo mais, a gente chega um momento que a gente tem que ter coragem, que é a carta da força, que a carta representa. É uma carta de movimento, mas não necessariamente um movimento rápido. É uma carta que precisa ter movimento, algum tipo de ação, né? Mover músculos. Isso quer dizer que a gente precisa primeiro identificar quem é o protagonista desse arcano aqui, né? Há pessoas que acham que é o leão, mas não é, é a moça. É a moça que está com a paciência, com a coragem de segurar a boca de um leão, né? E a força que se faz necessária, se faz presente para que esse movimento seja concluído. Isso é um arcano que nos remete a ter coragem de enfrentar o nosso lado animal, a nossa vontade, o nosso ímpeto. Então a gente tem que ter coragem para segurar essa questão. Ter muita paciência, muito autocontrole, muito autoconfiança, ter fé para que as coisas aconteçam. E aí, como eu disse, eu gosto de ter aqui porque como a gente está fazendo como se fosse uma jornada, eu preciso ter esse autoconhecimento, eu preciso ter esse controle da minha força para eu conseguir chegar lá no arcano 11, que é a justiça, nesse deck aqui, e conseguir ser imparcial, conseguir ter equilíbrio, conseguir fazer justiça ou entender sobre o que é ser justo. Então, primeiro eu preciso dominar os meus instintos, depois eu vou trabalhar com as outras questões. Eu gosto dessa ordem em si. Para mim, a leitura do deck é a força do arcano, não necessariamente somente o número, né? Eu trabalho também com a força dos números, por isso que cada carta, além dos elementos que aqui possuem, existe uma numeração, tem uma razão para que isso ocorra, além de ser uma questão de sequência, né? Mas eu tenho aqui os elementos, eu tenho o símbolo do 8, que é a sabedoria infinita, né? A questão de... o 8, eles é um 4, que o 4 é uma base, né? É um número hermético, é um número fechado, é um número quadrado. Se você vê um quadrado, é o número 4. Para ser um 8, é uma base duas vezes, então, ou seja, mais peso. Então você precisa ter realmente mais coragem para enfrentar todas essas questões e muito conhecimento. É um número de conhecimento, de sapiência. E a gente chega aqui no arcano 9. Arcano 9 é o eremita, né? 9 é o número dos altruístas, é o número de generosidade. E esse arcano aqui ele remete para uma questão de autoconhecimento. O eremita, no caminho dele, ele vai para a solitude. A solitude não é a solidão. Então ele vai ali se recolher um pouco. Então esse momento é um momento de se recolher um pouco, de pensar sobre toda a experiência que você tem e se religar com a fé, se religar com a parte do seu próprio encontro consigo mesmo, e faz com que esse bastão ele traz uma questão de sabedoria e a lanterna ele traz uma questão de iluminação. Então é também uma busca de fé. Então é aquele momento que você se recolhe para que você tenha o entendimento das suas próprias questões, ter um entendimento sobre a razão pelas quais as coisas estão ocorrendo nesse momento. Então é aquele momento que você sai da festa, ou você sai daquela peça, você vai ali para a coxia e vai ficar um pouco ali, vai ficar um pouco pensando e refletindo sobre as questões. É uma carta é um arcano bastante poderoso. Eu digo que, assim como o imperador, a imperatriz ele vai falar pode falar de avó, pode falar de uma figura mais velha. O imperador ele pode falar de pai. A imperatriz pode vir a falar de mãe. O eremita também pode vir falar de pai e também de avô. Então, que é uma figura mais velha, né? Do âmbito da vida do consulente, ali, da história do consulente. Então, parece que tem uma pergunta aqui.
A carta de atitude, a gente está falando do arcano 8, sim, é uma carta de atitude, tem que ter atitude. Né? Se você não tem atitude, você não segura a boca do leão, você não consegue conter, não consegue domar essa força, não consegue segurar o lado animal, o lado instintivo. Você precisa ter muita racionalidade e ter atitude positiva para que essas coisas aconteçam. Arcano 10. Então, dentro da numerologia, a gente termina com o 9. Na numerologia pitagórica, a gente encerra com o 9, aí volta com 1. Estamos aqui com a Roda da Fortuna. Roda da Fortuna, esse daqui, eu acho que é o arcano mais presente na vida do ser humano, né? É o arcano das mudanças o tempo todo. A gente vive numa dimensão do número 4. Nós temos 4 fases da Lua, 4 estações solares, 4 solstícios, né? Solstícios. Então a gente tem 4 elementos, 4 pontos cardeais, então a gente tem o número 4 presente, né? E aqui nada mais justo, a gente tem os 4 elementos, a gente tem aqui as estações do ano, aqui tem os pontos cardeais, e são os altos e baixos que a gente tem. Esse arcano aqui, ele vai basicamente aparecer quando a pessoa tem aquela coisinha aí, mudo, eu não mudo, estou naquela dúvida, ou estou passando por um momento difícil, um momento de transformação. Ele vai falar do momento de mudança. É aquele momento que a gente nunca vai dar muita bola para esse momento aqui quando estamos em cima da roda. A roda ela vai ficar girando o tempo todo, ela não para. É a nossa vida. A roda não para jamais. Tem, em alguns decks, ele está como um espiral. E o espiral ele te dá uma conexão de ainda mais de dimensão de infinito, né? Que você vai entrando dentro daquele espiral e vai sendo projetado para outra dimensão. E esse daqui a roda não para. Ou seja, a nossa vida não para. Mas muitas vezes é quando você recebe aquela pessoa que fala assim, ó, as incertezas fazem parte da vida. Não há como não haver mudanças. Né? Se a gente não tem mudanças de estação, nós não temos as frutas, nós não temos as flores, a gente não tem o descanso da terra. Então essas mudanças elas são necessárias para que ocorra. Então entenda, a parte positiva é que você tem que entender que quando você está embaixo é o ponto de reflexão e entender que numa hora você precisa estar em cima. E a maior preocupação ainda é quando você está em cima, porque você não vai ficar em cima o tempo todo e essa roda ela vai girar. E muitas vezes as pessoas elas ficam numa situação tão confortável na parte de cima, e na parte de cima é onde a gente tem aqui o símbolo da esfinge, que está relacionado à questão de conhecimento. Então a gente precisa ter um conhecimento muito forte quando a gente está no ponto de cima, porque no ponto de baixo é o desespero, né? É onde a gente vai querer buscar ajuda, vai buscar um movimento. Então entenda que esse arcano ele vai falar aqui de uma questão de mudança. Então que nem tudo, não há nada parado. É uma carta que tem muito movimento. Talvez em velocidades diferentes, em tempos distintos. Mas aqui também nós temos, além dos 4 elementos, que temos a esfinge também, temos aqui no meio um círculo com as estações do ano, temos a palavra Torá. Né? O tarô em si ele vem da palavra Torá, né? Que são as leis sagradas dos hebreus, que é para o lugar que nós vamos, né? Onde estão as leis que a gente vai retornar para o berço da criação. E aqui nesse arcano também a gente tem a serpente e também temos o diabo aqui. Ou seja, a gente tem que ter muito conhecimento, a gente tem muita vontade, resistir às tentações, mas também ter aquela oportunidade de arriscar um pouco também. Sabe? Não é sair daquela zona de conforto. Então assim, a mudança vai ocorrer, você querendo ou não. Basta você
aproveitar o momento da melhor forma possível. Esse é o convite. Aqui chegamos no arcano 11. 1 mais 1, 2. Voltamos lá para aquele número de equilíbrio. É o mesmo número que temos no arcano da sacerdotisa, né? É um número feminino. E vai cuidar aqui desse arcano especificamente. Tem o vermelho, que é a questão do poder, né? Mas eu tenho os 2 pilares, eu tenho 2 elementos distintos, eu tenho a espada, que representa o karma, e tenho a balança, que é a questão do equilíbrio. Então é um arcano que nos faz um convite a ter equilíbrio. Equilíbrio, imparcialidade, verdade, né? A justiça, ela cuida da verdade. Então, e um ponto super importante que é a carta do colher o que plantou. Então, se você, dentro da sua jornada, fez um bom plantio, aqui é o momento de colher. Equilíbrio, né? Questões judiciais estão aqui, relacionadas a isso daqui. Então, se o consulente perguntar sobre questões judiciais, estão aqui também. Imparcialidade e verdade. A carta da justiça em si não tem tantos elementos, tá? Tem mais... E tem movimento porque a justiça não para, a justiça é o tempo todo, né? Tem um pouco de movimento aqui. E aqui a gente chega no arcano 12. Arcano 12, o enforcado ou pendurado, de acordo com alguns decks. Aqui é um camarada que está preso de cabeça para baixo, né? Com a cabeça iluminada, está fazendo aqui um símbolo, um número 4 com as pernas. Número 4, como eu disse, é um número de base, né? É um número quadrado. Então aqui, nesse aspecto aqui, né, até é uma questão de lógica, a pessoa está com a cabeça virada, a pessoa está pendurada com a cabeça para baixo. Isso quer dizer que falta base para ele, né? Porque ele está com a base do lado de cima, ao contrário. Ele deveria estar com os pés no chão, não com os pés pendurados. Esse arcano aqui é um arcano que fala dos sacrifícios, né? Quando a gente fala eu só vou voltar em uma questão aqui. A gente fala desse arcano aqui, do arcano 6, ele é o arcano do livre-arbítrio, correto? E o livre-arbítrio ele vai te dar a opção para aprender ou pelo amor ou pela dor. Uma vez que você persegue, que você vai seguir pelo caminho do amor, você vai ter alguns arcanos que vai te dar esse caminho, né? Você vai sair do 6, você vai para o 7, você vai para o 8, você vai para o 9, você vai para o 10, você vai para o 11, depois você vai pular lá para o 14, né? E aí seguir. Se você escolher o caminho da dor, você vai sair do arcano 6, você vai para o arcano 12 e vai pelo caminho da dor. É o arcano 12, depois o arcano 13, depois o arcano 15, depois o arcano 16. A gente está falando de enforcado, morte, diabo e torre. Então esse daqui é uma carta de sacrifício, é um arcano de sacrifício. É uma carta de que não tem movimento, é uma carta de pura inércia. A pessoa se coloca nessa condição, se colocou nessa condição de sacrifício, ou estar sacrificando por alguma coisa, né? E é uma pessoa também que busca iluminação. Então é um momento assim de parar e pensar o que está acontecendo e sair dessa zona de conforto, né? Porque muitas vezes a pessoa ela está dentro dessa condição de enforcado porque ela quer. Então você, como tarólogo, como estudante de ocultismo e de outros oráculos, você vai simplesmente falar para essa pessoa que falta movimento e que vai perguntar se algo está acontecendo, por que ela se colocou nessa condição, né? Para ter entendimento. Jesus Cristo, né, ele sacrificou-se, né? Então aqui pode-se ver entender como se fosse uma cruz. Odin também se sacrificou, ficou um tempo pendurado
para conseguir conhecimento, não é? Então essa carta aqui, esse arcano, ele fala sobre os sacrifícios que são feitos, né? O que você está abrindo mão, ou o que está deixando de fazer em um bem maior. E aí seguimos para o arcano da morte, 13, que na verdade não é morte física, é vida, porque esse arcano aqui é aquela possibilidade de você ceifar as coisas que não te pertencem e começar com coisas novas e fazer uma transformação, mas essa transformação tem que ser assim, para ontem, né? Porque a morte não espera, ela passa em cima do imperador, ela passa em cima do Papa. Aqui a gente tem uma questão de a bandeira branca, que é uma rendição, né? Bandeira de quando a pessoa vai se render, ela põe a bandeirinha branca ali. O símbolo da caveira, igualdade. Todo mundo passa por isso. Por isso que o caminho da dor, enforcado, morte, diabo e torre, é o caminho que todo mundo vai passar alguma vez na sua vida, né? Isso está presente dentro da nossa vida humana, aqui, dentro do nosso caminho em si. Então é algo que a gente passa. É o transformar, né? Mas é o transformar de uma coisa assim, que você precisa cortar. Se vocês, didaticamente falando, o símbolo da morte qual que é? É aquela figura que tem um capuz e que tem uma foice. E a foice ela é utilizada para ceifar, né? Ela corta de uma vez só. Ela é usada para agricultura, basicamente, né? Então é colocada numa vez que vai ser ceifado, vai ser cortado aquilo ali de uma vez só. Então é um momento de transformação. Então é um morrer para viver. Então é aquilo que você vai encerrar um ciclo, literalmente, para começar outro. Então é uma carta que está associada à transformação. Ao que muitos falam, não é uma carta de morte física. Pode ser? Sim, desde que ele esteja associado a algum outro, ou que as outras cartas ao redor indiquem uma questão de enfermidade, uma questão de doença e tudo mais. Mas, de modo geral, é uma carta... eu não vejo... Por estudar, a gente tem que entender que o tarô ele precisa se anular. Ele não é nem positivo nem negativo. Ele tem que ser zero dentro da sua conta. Senão, ele seria descompensado. Ele não estaria equilibrado, né? E o equilíbrio precisa existir. Então a gente tem esse símbolo aqui, que é uma questão de transformação. Por quê? O lugar ao sol, todo mundo tem, e o sol está aqui no final. Então tem que transformar para ressurgir, para as novas oportunidades, para os novos ciclos. Mas tem coisa que precisa ser eliminado e é para já. Tá? Não é para postergar nenhum tipo de condição. E aqui chegamos no meio termo, né? A gente, quando fala da Carta da Justiça, a gente está no meio do deck praticamente, né? No meio dos arcanos maiores, né? Metade de 22 é 11, mas essa carta aqui, o arcano da temperança, é onde a gente começa a ter alguns insights de transformação, assim, para aquela coisa saindo do sufoco mesmo. É o passo de cada vez, é o caminho do meio, é a questão de trabalhar com os equilíbrios, principalmente a parte emocional, quando a gente fala de água, né? Tem tanto a água aqui no pezinho, quanto aqui na troca dos cálices. E aqui atrás, nesse pôr do sol aqui, temos uma montanha e temos um caminho, ou seja, não é nem 8 nem 80, é o caminho do meio. Então é o caminho do equilíbrio, da harmonia. Não necessariamente precisa ser 8, não precisa ser 80, né? Tente encontrar o caminho do meio para essas questões. Estar equilibrado. É uma questão, traz uma questão de que está bem por estar aqui abençoado com a figura de um anjo. O anjo ele traz novidades, né? Ele é anunciador. Então, assim, não é uma carta rápida. A temperança são coisas que vai acontecendo devagar, né? Para eu temperar o ferro, eu preciso esquentar, eu preciso derreter, eu preciso fazer a forma dele, deixar ele em forma certinho,
depois ele precisa esfriar, depois eu preciso esquentar, vai tomar pancada, não vai estar alinhado, vai passar no alinhamento, né? É um processo lento. Então não é um arcano que vai trazer velocidade, não é o carro, que é uma coisa assim muito instantânea. Então uma carta assim como a carta do Papa, o Hierofante, o Arcano 5, é uma carta que tem uma certa lentidão, mas é um cenário positivo, tá? É uma carta que, todas as cartas que elas vão falar de iluminação, vai falar de Deus ou algum tipo de religiosidade, elas têm um fundo branco, né? Essa daqui tem o Papa também, eles têm um fundo branco, então ele vai trabalhar muitas questões assim de fé, né? Precisa ter fé, precisa acreditar que as coisas vão, de alguma forma, vão melhorar, que as coisas vão acontecer, né? Muito bem. E a gente começa dentro da temperança. A fase da temperança ela vai terminar lá na fase da estrela, porque o próximo arcano a gente vai estar falando da carta do diabo. É a carta assim, é o arcano mais controverso que tem no deck do tarô, e é a carta mais temida pelas pessoas. Morte, diabo, torre, são coisas que assim que as pessoas, elas visualmente não são cartas bonitas, dependendo do deck, não são cartas bonitas, né? Alguns outros, assim, o diabo ele é super chamativo. Tem uma pessoa bonita, tem um deck que minha esposa tem, que é uma pessoa que tem um cabelo escuro, tem uns olhos verdes, tal, não sei o que, assim, uma figura super convidativa, não é? E o diabo, a gente está falando do arcano 15, que nada mais é do que o 7 mais 8, a gente está falando de 15, 1 mais 5, 6, a gente volta lá nos caminhos, na escolha dos caminhos do livre-arbítrio, lá no arcano 6, e o 15, o arcano do diabo, é a metade do tarô. Então a gente tem 78 cartas, 7 mais 8, 15. Dá nesse cara aqui. Ou seja, a síntese do tarô está em cima da carta do diabo. Todo mundo tem o diabo, né? Todo mundo tem aqui essas condições. Por quê? O diabo, ele, antes esse daqui é um número, uma carta que remete a Lúcifer, né? Do anjo caído. Mas ele fala muito de nós, fala dos nossos desejos, das nossas tentações, do nosso controle, todos voltados para o lado material, né? São os nossos desejos terrenos. Então, quando a gente fala, por exemplo, do pentagrama aqui, a estrela de 5 pontas, se ela tivesse, essa ponta aqui de cima, tivesse voltado para cima, estaríamos falando de um símbolo de fé, né? Que são os 4 elementos. O que é o número 5 aqui no pentagrama? São os 4 elementos mais a alma, né? O éter apontado para cima. Nesse lado aqui é a não materialidade, né? Ele está apontando para baixo, a parte da terra. Então é uma parte muito material, né? E aqui a gente tem vários detalhes. Por exemplo, a gente tem, né, lembra que eu falei da síntese do 15, 1 mais 5 dá 6, que dá a carta dos enamorados. Olha como é que está a carinha do casalzinho aqui dos enamorados. É o mesmo casalzinho que está aqui, ó. Aqui eles estão, né, se conhecendo, né, estão se aproximando. Aqui é a cara de desgosto deles, né? Estão tristes, estão aqui acorrentados no pé do diabo. Então, a vibração dele, ele vai trazer uma questão assim de eu estou no controle, eu estou no comando, né? O diabo, o nome diabo em si é o enganador. Então, é questão de, aqui tem mentira, aqui pode haver traição, aqui pode haver uma série de contextos dentro desse lado sombra, né? Essa parte negativa das questões, né? É a pessoa que é muito materialista, é a pessoa possessiva, é a pessoa que está querendo muito material, o egoísmo, a luxúria, são todos os pecados capitais, né? O lado mais primitivo, exatamente, é o nosso lado mais
materialista, o egoísmo em si, dentro do ser humano. O lado positivo desse daqui é que assim, será que não está faltando ambição na sua vida? Será que não falta um controle da situação? Né? Ele fala também de magnetismo sexual. E aí, como é que está a vida sexual? Está rolando, não está rolando? Está bem? Né? Então são coisas que não é o negativo em si. Lembre-se que tem dos dois polos, tem a luz e tem a sombra. Então cabe a você identificar, você como tarólogo, entender as questões do seu consulente e fazer uma leitura onde você vai trazer a luz e sombra. Lembrando que, obrigatoriamente, dentro de uma mandala, não existe só luz, não existe só ponto positivo. Não existe só ponto negativo. Precisa existir um controle, precisa existir um equilíbrio entre as forças, entre as vibrações. As pessoas trazem isso. Se uma pessoa está vibrando o diabo, né, muitas vezes ela está querendo muito, tem um desejo muito grande de realização profissional, né, ou está querendo passar o pé em alguém, está querendo tomar um lugar de alguém, por quê? Por mera vaidade. E onde você vai trabalhar? Vai trabalhar as outras questões, né, que tem dentro desse arcano aqui. Por isso você tem que entender a vibração tanto da luz quanto da sombra. E eu também não me importo, para mim, se sair a carta ao contrário e tal, que não sei o que, isso para mim eu não levo a mínima em consideração, porque eu sei o lado positivo e negativo. O que vai me orientar nas questões se é positivo ou negativo é a maneira que eu estarei fazendo a comunicação com o meu cliente, com o meu consulente. Né? As perguntas que eu vou direcionar, a forma que eu vou direcionar a comunicação com a pessoa. Então, se a pessoa não tem, é algo que ela busca. Logo, ela não tem, é algo que vai fazer falta, é algo que está na sombra. Faz sentido? Aqui eu tenho na mão do diabo, ele tem os dedos assim, ó. E aqui no Papa ele tem assim. Isso quer dizer que, se alguém alguma vez na vida já foi em alguma missa, o Papa ele faz isso para abençoar, né? Esse sinal, ele faz o sinal da cruz. O diabo ele faz o seguinte, você tem o Papa faz assim, né? Você tem eu tenho dois, eu tenho mais que você. Eu posso mais que você. Ou seja, são as nossas vontades realmente que são aqui apresentadas. Tá? Eu particularmente gosto da carta do diabo, é uma carta de Capricórnio, então é uma carta que a gente precisa ter o diabo em si, essa vibração, para que a gente prospere, porque você não vai ter uma coisa que você não quer viver, você não quer enfrentar, você quer ter. A gente não vai viver de filantropia, né? Principalmente nesse mundo caótico que a gente está vivendo hoje. É difícil as pessoas que são solidárias umas com as outras e tudo mais. Então você precisa ter uma certa ambição, querer alguma coisa, né? Isso faz parte do nosso lado humano. Se vocês tiverem dúvida, pode colocar aqui que depois eu respondo. Muito bem, partindo pro próximo deck, pro próximo arcano. Né? O arcano 16, a gente está falando da torre. Então a gente está falando o quê? Enforcado, torre, morte, são do caminho da dor. Então todo mundo vai passar um momento que está ali resignado, está parado, fazendo sacrifício por alguma coisa, querendo alguma coisa ali, mas não tem movimento, a pessoa não sai do lugar, não quer realizar e tal, por N motivos. Pode ser por resiliência, pode ser por medo, enfim, questão X. Mas a gente passa por isso. Né? Então a gente passa por transformação com o arcano da morte, a gente passa pelas nossas vibrações de vontade mais obscuras e as vontades do mundo material pela carta do diabo em si. E aqui a gente chega na carta, no arcano 16. Né? Esse arcano 16 da torre é aquela coisa, a casa caiu, tudo está ruindo, porém você não pode fazer nada. Não há nada que você possa fazer para que consiga restabelecer. Porém, é uma carta que vai te trazer aprendizado. É uma situação que você vai passar, é uma situação que você deve passar, ou uma situação que você está passando, que não há nada que você especificamente consiga fazer, como se você estivesse
somente de mero espectador, vendo a torre ruir. Para quem vê uma torre ruir, ela geralmente, né, ela vai, por uma questão de gravidade, claro, ela vai ruir de cima para baixo, e nem sempre ela vai até o final, nem sempre ela vai na base, porque as bases das torres elas são muito fortes. Então você tem que acreditar que tem uma base forte, e é a oportunidade que você tem de reconstruir com uma base mais sólida. Ou seja, você vai passar por um problema, você vai passar por uma situação, não há nada que possa ser feito. Porém, a única coisa que vai acontecer é que você vai aprender e você vai montar a sua nova forma de ver, os seus novos planos, outras coisas, a partir de uma base mais sólida. Aqui a gente tem as pessoas caindo da torre, né? Você tem o raio, então é o choque, né? A pessoa fica em choque quando acontece, quando fica estática. A pessoa congela quando esse tipo de coisa está acontecendo, né? Então é a figura do raio. As pessoas caindo é quando você perde o chão. Então as pessoas simplesmente estão no ar, né? Não tem firmeza para isso daí. Então quando acontece esse tipo de situação, é que a pessoa realmente vai ficar sem chão, ela não vai ter muito o que fazer. Ela vai ter que observar, entender e tirar bom proveito dessa situação, do modo geral. Nesse deck aqui do Rider-Waite, ele tem algumas fagulhas. Então, de um lado eu tenho 12 fogos, as labaredas aqui, outro lado eu tenho 10. 10 remete à roda da fortuna. A roda da fortuna é aquela questão de instabilidade, mudança, né? É a certeza de que as coisas vão mudar. De alguma forma ela está mudando, está promovendo uma mudança. Se vai trazer sofrimento, ok, vai trazer sofrimento, mas entenda que você vai tirar bons proveitos em cima dessa... Você vai tirar bons aprendizados, uma boa lição disso tudo. E também para o 12, né, que remete a carta do enforcado, do pendurado, que aqui, assim, ó, tá vendo? A coisa está caindo, a casa está caindo aí. Tem ainda como aprender alguma coisa, né? Só que você tem que sair do lugar, você tem que se mexer. Você não vai ver o negócio cair, talvez a torre possa cair até em cima de você se você não se mexer. Então é algo que vai te trazer. O amarelo em si é aquele ponto de atenção em que, assim, você tem que, né, por mais que você não possa fazer nada, você vai ter que já pensar nos próximos passos que vão vir, né? A gente está falando do arcano 16, 1 mais 6, arcano 7, arcano do carro, né? Então, assim, tenha foco. Apesar de tudo estar acontecendo, aprenda e tenha foco para que você possa sair e tomar um novo rumo. Arcano 17, carta da estrela, carta mais positiva, o arcano mais positivo do deck. Dentro dos arcanos maiores, tá? Que a gente tem as estrelas aqui. A estrela maior é o karma, né? A estrela aqui da iluminação. Tem muita água, a figura serena de uma mulher aqui, tirando a água de um lado, colocando para o outro. Não é parecido com a temperança, mas é uma coisa que, assim, é uma questão que está iluminado. Tá tudo bem, tá super positivo, tá indo bem. É uma carta de fé, é uma carta de perseguir sonhos, né? Como é que estão os seus sonhos? É seu sonho? Vai lá, persegue, vai lá, seja persistente, faz acontecer, tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá tudo brilhando, né? E é uma carta super positiva. A gente está falando de arcanos aqui, 18, né? A gente está falando 17, está falando de 1 mais 7, a gente está falando de 8, número de base, de 2 vezes o 4 lá, 4 mais 4, que é mais carga em cima disso daqui, né? De conhecimento. Então, tenha fé. É uma carta que fala bastante de fé, mas assim, acreditar nos seus sonhos e seguir realizando. É uma carta muito bacana, é uma carta muito boa, super positiva, não tem... O lado sombra disso daqui, falta de fé, falta de autoconfiança, falta de autoestima, falta de sonhos, né?
sonhos mesmo, não é aquela questão material como do diabo, que é o querer, mas assim, pô, né, o que você tem sonho, o que vai te trazer felicidade, o que você almeja, o que você entende o que vai ser legal. E é isso daí. Próximo arcano, arcano da lua. Arcano da lua, se vocês verem aqui, é uma lua encobrindo o sol, ou seja, a emoção cobrindo a racionalidade, cobrindo a razão. É uma carta que ela tem ali os seus lados, tem o lado positivo, que é a questão dos alertas, né? Principalmente da questão da intuição, de escutar a sua voz interior, de escutar a intuição, né? De escutar o lado feminino. É um arcano que vai falar de mãe também, mas é uma carta que fala basicamente de confusão emocional, vai te falar de que algo não está claro, falta clareza. Por quê? A gente está falando da carta da lua. A carta da lua só aparece à noite, né? E à noite é o que se você não tem a lua no céu, se você não consegue enxergar a lua no céu, quer dizer que não tem uma clareza. Se tem muita nuvem, não vai ter clareza. A gente tem os elementos aqui, né? Quem constrói, por exemplo, torre em cima de algo que você não enxerga, coisa que você não vê. Então não é estado palpável das coisas. Não é seguro. A gente tem o cachorro e o lobo. Mas quem que é quem? Né? Você no escuro consegue identificar quem é o cachorro e quem que é o lobo? Né? Numa dessa aí você pode ser mordido, né? Você pode ser atacado. Então é uma carta também que ela pode falar de traição. É uma carta que fala de adaptar-se criar resistência a um outro meio, tá? Que é a lagosta aqui saindo da terra. Por que a lagosta vai sair do mar e vai querer caminhar na terra? Né? Tem algo para criar uma resistência aí em cima das coisas. Então é uma carta basicamente, ela tem bastante cor azul, então vai trabalhar muito a questão emocional. Pode falar de mãe também. Estamos aqui com o arcano do sol, o arcano 19. É uma carta super positiva, uma carta que fala de autoestima, fala de alegria, fala de leveza. Você vê uma criancinha peladinha aqui em cima de um cavalo, né? Que é toda a liberdade que você tem. Você tem os girassóis aqui que fala de questão de vitória, de êxito, o sol que brilha, né? O astro-rei é uma coisa de energia. A gente precisa de sol para ter... É uma carta que traz clareza, é uma carta que vai falar assim como a estrela, de seguir é uma carta de êxito, assim como a estrela, assim como o carro, né? Estar dentro dos holofotes, mas também ao lado sombra, aquela pessoa que gosta de aparecer, é o egocentrismo, é a pessoa que gosta de todas as atenções dos holofotes, a falta de confiança. O muro aqui, ele vai falar de que não tem obstáculos muito grandes para ultrapassar, então os obstáculos ali nessa questão são coisas fáceis de transpor. Então é uma carta também, é um arcano bastante positivo. Ele pode falar de pai também, assim como a lua fala de mãe, ele pode vir falar de pai também. Arcano 20, temos o julgamento. Esse aqui é o arcano do karma. É um anjo, né, tocando a trombeta aí e acordando aí os mortos saindo da tumba. É um arcano que vai falar de transformação, de renascimento. Então assim, você julga? Beleza, para de julgar. Você está sendo julgado? Cuidado com as atitudes que você está fazendo. É uma carta de boas novas também, de anúncio, né, de que coisas boas estão por vir. Porém, para essas coisas virem, você também vai exigir uma transformação. O que você vai ter que fazer? Vai ter que pegar todo esse peso que você tem de carga de passado, de toda essa jornada que você chegou até aqui, todos os erros você vai tirar dos seus ombros, vai aliviar seus ombros e vai colocar em outro lugar, né? E
seguir com a vida, seguir com as coisas boas que estão por vir. E se você errar, não coloque a culpa em ninguém. Isso é um problema seu. Então você fez assim, você seguiu. Então é bastante positivo também, e é uma carta que vai anunciar as coisas. Então são cartas que é um arcano que promove as transformações e as renovações para planos e para os elementos. Tem muita questão, tem muito azul, logo a gente está falando de questões emocionais também, né? Então deixa a culpa, deixa o julgamento, não fica julgando as pessoas, não fica julgando as suas condições, o seu relacionamento e tal. Então viva, entenda e não tenha medo de errar. E se errou, peça desculpa, não fica se lamentando aí ou querendo justificar o erro em cima da outra pessoa. Essa é a carta do julgamento. E por último, temos aqui a carta do mundo. É uma carta de finalização, é o final do ciclo, né? Então, se você começou a sua jornada, você vai chegar até aqui e vai receber aqui os louros, né? Tem aqui o Ouroboros aqui de ouro, de louro. A gente tem os 4 elementos. A gente tem uma pessoa flutuando, quer dizer que não é nada preso, não é nada fixo. A gente tem os bastões. É um arcano que ele vai dizer que todos os esforços até aqui serão recompensados. Então, assim, valeu a pena. Deu tudo certo, está tudo bem. Só que é hora de encerrar esse ciclo e estar preparado para os outros ciclos que virão, né? Então é algo que ele termina a primeira jornada, mas ele também te traz para novas jornadas, né? Colocar o daqui para frente. Então, basicamente, essa é a leitura individual dos arcanos maiores, tá? Eu dei assim uma pincelada. Essa é a primeira vez que eu faço uma transmissão ao vivo assim, eu nunca fiz, então eu peço desculpa por algum deslize, por alguma coisa que não saiu legal, mas eu tentei colocar todos os elementos de estudo que eu fiz. Dentro desse deck do Rider-Waite, ele ainda está na configuração lá da Era de Peixes, tá? Existem novos estudos, novos conceitos de decks que estão ali da Era de Aquário, que onde o louco ele sai do arcano 0, ele vira o arcano 20, do arcano 20. Então ele muda completamente a configuração da jornada. Mas isso é um papo para outra coisa, é algo mais avançado. Aqui eu queria assim, passar só um overview mesmo assim. E se a gente, por exemplo, falar assim, quanto tempo eu consigo fazer uma leitura de tarô? Você aprende tarô em 2 horas. Pelo menos os maiores você aprende de modo geral assim em 2 horas, você consegue, né? Aí depois vai muito dos aprofundamentos, os tipos de tiragem que você vai fazer, né? Pode começar com 3 cartas, terminar com... eu tenho uma tiragem aqui que utiliza os 22 arcanos, né? Com uma mandala de futuro. Mas isso quem sabe mais pra frente. Eu aproveito aqui para agradecer e também para dizer que no link da bio tem o meu curso dos arcanos maiores, super detalhado, além de falar dos 22 arcanos, tem a vibração astrológica para cada um deles. Então vou falar de astro, vou falar de signo, eu vou falar de ervas, eu vou falar de pedras. Então tem bastante coisa, bastante informação, tem mais de 8 horas de vídeos, com uma apostila, com certificado, material de apoio. Eu vou falar de chakras, que mais? Ervas, chakras, numerologia. Então é um curso que está completinho, está aqui no link da bio, vocês podem se inscrever. Vocês podem, se quiser, me sugerir temas relacionados ao tarô, ou essa parte do ocultismo, baralho cigano, esses assuntos que eu vou tentar promover coisas
outros assuntos para novas transmissões. Eu agradeço a atenção, a paciência e aos comentários aqui. Eu não pude ler todos aqui, não pude interagir com vocês, mas eu vou dar uma resposta para cada um de vocês aí, para quem mandou mensagem. Tá? Fiquem com Deus, tenham uma boa noite a todos. Cuidem-se.